Olá, eu sou Risoneide Otaviano, eu sou artesã. O meu primeiro contato com artesanato foi em 2015, quando eu fiz uma oficina de artesanato e desde então eu me apaixonei por isso. E é isso que eu tenho procurado fazer todos os dias, tenho procurado estudar. E fui convidada para participar do projeto Raízes Artesanais, que tem como tema a artesanato e sustentabilidade. E pensando já no tema do Natal, que é a nossa próxima data comemorativa, eu vou mostrar como que faz um presépio, eu dei o nome de presépio presente. Eu já ministrei essa oficina antes, só que em um outro formato, em outro tamanho, e agora para essa proposta eu usei tudo de papelão. A caixinha é feita com papelão normal, de caixa normal. Aí quando você abre, você tem o presépio também, que é todo feito com caixa de sapato. Os bonequinhos são feitos com caixa de sapato. Então é uma proposta bem interessante para você reaproveitar o papelão e presentear também alguém. Então eu vou mostrar o passo a passo e espero que gostem. Olá pessoal, eu vou mostrar como eu fiz esse lindo presépio todo de papelão com caixa de papel, com caixa de sapato e caixa normal, essas caixas que a gente geralmente descarta, caixa de papelão. Então tem um aqui abertinho que eu deixei para vocês verem e aqui tem outro, como ele fica fechadinho e quando você abre tem o presente. Tem o presente presépio, foi esse o nome que eu dei para essa caixinha. O material que nós vamos usar: tesoura para cortar o papelão, tesoura para cortar tecido, pincel, régua, fita crepe, pode ser dessa ou tem uma outra fita também que ela é marronzinha, é que eu não encontrei ela aqui na minha cidade, mas tem uma marronzinha que ela funciona muito bem também. Agulha e linha, cola branca, caneta piloto, uma caneta simples, normal, ou lápis, e um estilete. Esse é o material que nós vamos usar. Vamos precisar de caixa normal, caixa de sapato, e o papelão. Para a caixa, para essa base, para essa parte da caixinha, a gente usa 5 pedaços de papelão 10 por 10 a medida. Se você encontrar uma caixa grande que você consiga tirar a medida completa, então essa medida é 30 por 30. Mas como geralmente as caixas a gente nunca encontra no mesmo padrão, eu faço ela assim, separadinho mesmo, 5 pedacinhos de 10 por 10. Daí a gente vai começar juntando aqui as partes com a fita crepe. Observa se tem alguma letra, alguma coisa no papelão, que essa parte sempre vai ficar para baixo. A parte lisa, a gente vai deixar ela sempre aparecendo. Então aqui é importante que os pedaços fiquem bem certinhos. Pronto. Depois que eu unir as 5 partes, eu vou para a parte do encapamento dela. O tecido que eu usei, essa estampinha aqui que eu usei, é uma estampa natalina, tenho ela desde o ano passado, então você só vai precisar de 40 centímetros dessa estampa para fazer a parte da caixa. Então depois que você uniu aqui, não precisa
prender desse lado também, porque automaticamente quando a gente colocar o tecido, passar cola e colocar o tecido, então ela já vai ficar bem preso e vai facilitar na hora de fazer essa dobra. Ele não vai ficar, a fita não vai ficar atrapalhando aqui, vai ficar bem certinho também. Então não precisa passar a fita dos dois lados, só precisa passar a fita de um lado. Eu já deixei um aqui mais ou menos pronto, como eu fiz passei a cola branca aqui atrás, estiquei bem, deixei secar. E essa parte aqui, é muito importante que a gente deixe sempre 2 centímetros, pelo menos 2 centímetros nas laterais, que é para poder fazer o acabamento, para poder ter tecido para puxar aqui pro cantinho. Senão, se você deixar muito pequenininho, dificulta nessa parte aqui. Então, eu deixei 2 centímetros nas laterais. Faz um piquezinho aqui até o final, nos 4 lados. E agora a gente vai para a parte da cola. A cola que eu uso é a cola branca, mas se você quiser usar a cola de silicone também dá certo. Eu prefiro com a cola branca porque já é mais prático de você espalhar com o pincel também. Então aqui eu só vou puxar pro lado, esticando bem o tecido. Essa partezinha daqui também não tem muito segredo, você só passa mais um pouquinho de cola. Aqui, bastante cola para ela grudar bem. E dependendo do tecido também escolhido, é bem melhor da cola aderir. E aqui eu faço essa dobrinha para dentro, sem muito segredo, sem muito mistério. Depois também, se você quiser colocar um pinguinho de cola quente aqui, só pra essa pontinha ficar bem fixa, bem fechadinha, aí você coloca também, ou a cola quente ou a cola de silicone. Pronto. Essa é a primeira etapa da nossa caixinha, como ela vai ficar. Vou colocar esse presépio pra cá, pra ficar mais fácil. Para cobrir a parte interna, essa caixinha aqui eu usei tecido de algodão normal. Mas se você quiser usar juta, você usa também. Qualquer outro tecido você usa também. Nesse caso aqui eu usei o feltro. Como eu gosto bastante de trabalhar com feltro, e mesmo que você não tenha o pedaço completo para preencher, se você tiver os retalhos, funciona também. Então, essa daqui eu trabalhei com feltro, essa outra eu trabalhei com tecido. Os dois tecidos funcionam bem para essa parte interna. Então, quando você for recortar, ao contrário da parte externa, quando a gente for recortar o tecido para cobrir a parte interna, corta um pouquinho por dentro. Corta ele uns meio centímetro por dentro, porque eu não vou precisar da parte toda. Então, meio centímetro é suficiente para poder ficar um acabamento legal, como eu vou mostrar nessa daqui que já tá pronta. Essa daqui eu coloquei esse feltro verdinho, estiquei bem o tecido, com cola branca também, colei ela toda com cola branca e cortei menos de meio centímetro aqui, ó, nas laterais, tá vendo? Só para aparecer um pouquinho desse tecido, do tecido da parte externa, para aparecer aqui na parte interna também. Se você quiser que apareça mais, você diminui mais o tamanho do tecido que vai cobrir a parte de dentro. Quando você for cobrir também, quando for passando a cola, usa o apoio de uma régua para fazer essa marcaçãozinha aqui. Principalmente se o tecido for um pouquinho mais durinho, nesse caso do feltro é um pouquinho mais durinho, então eu usei o auxílio da régua para fazer
essa marcação aqui, tanto para ficar mais fácil quando eu for fechar a caixinha, quanto para não ficar embolado, o tecido não embolotar. Então, você faz essa marcaçãozinha aqui dos 4 lados. E tá pronta a parte da caixa. A gente vai só colar um lado dela, que eu vou colar esse aqui, e essa outra parte vai ficar abertinha. Se você quiser deixar os 4 lados livres, tranquilo também, pode deixar. Aí você monta a Sagrada Família no centro, nas laterais você coloca anjinho, coloca algum outro enfeite natalino também. Eu gosto de deixar assim porque aí fica até mais fácil na hora de abrir e tal, já dá a ideia de presépio aqui também. Então a gente vai passar a cola por dentro, aqui por dentro, que é para não aparecer na parte externa. E aqui eu vou juntar. Segura um pouco, a cola pegar bem. Aí você vê que não aparece nada depois que você cola. Colando por dentro fica bem bonitinho o acabamento. Se quiser colocar alguma fitinha, algum biquinho aqui nessa parte também, isso aí é bem relativo de cada pessoa. Depois que eu colar aqui essa caixinha, aí eu vou colocar um pedacinho de fita crepe, só pra ela ficar bem presa, pra ela ficar bem durinha. Vou colocar um pedacinho aqui. Pronto, só pra ela ficar durinha enquanto a gente faz a outra parte, que é a parte da caixa, da tampa da caixa. A tampa precisa ser um pedaço inteiro. Então, a tampa é uma medida de 17,5 por 17,5. É importante que seja inteiro porque a tampa, como a margenzinha é menor, então fica difícil fazer ela coladinha, mas essa medida aqui, tanto em caixa de sapato quanto em qualquer outra caixa de papelão, você consegue encontrar ela facilmente. As laterais é de 3 centímetros, as pontas de 3 centímetros, e a gente vai destacar 3 centímetros de cada lado, para fazer essa dobra da caixa. 3 centímetros de cada lado, aqui. Aí, com o estilete, a gente vai fazer um vinco superficial aqui no meio, nessa parte aqui. Fazer um cortezinho aqui superficial. Cuidado para não pesar muito a mão, porque aí se você cortar muito, aí pode dar uma dificultada na hora de dobrar. Quando você fizer esse vinco, é para dar essa quebra aqui nas laterais e pra gente ter o formato da tampinha da caixa. Para cobrir é da mesma forma, eu já deixei uma partezinha aqui colada, só para ficar mais fácil na hora de mostrar. Diferente da parte de baixo da caixa, esse aqui a gente precisa deixar um tamanho maior. Eu deixei 4 centímetros nas laterais, dos 4 lados. Por quê? Porque quando eu for colar, eu já vou fazer essa parte de colagem da caixinha quase toda, para ela ficar quase toda colada. Então, por isso que eu deixei esse tamanho maior. Respeitei o 1,5, 2 centímetros aqui nas laterais e 4 centímetros na parte de cima, para poder a gente colar e ela ficar toda, quase toda pronta já. Essa partezinha que eu colei agora há pouco, ela já tá seca.
Então, aqui a gente corta um pouquinho esse excesso de tecido para não ficar muito grosseiro. E usa cola branca também. Vai passar um pouquinho de cola, até um pouquinho a mais. Deixa a dobrinha pra dentro, pra ficar bonitinho o acabamento. E eu dobro pra cá, sempre puxando o tecido, esticando, pra ele ficar bem coladinho. Ele já vai dando o formatinho certo. Aqui também eu uso o apoio da régua, tanto para esticar o tecido, esticar o tecido na cola, quanto para me ajudar naquela marcação. Porque é importante que a caixinha fique bem certinha também, para o encaixe ficar perfeito. Esse tecido, ele é um pouquinho liso, aí ele fica escapando um pouquinho da mão, mas quando você for comprar, melhor um tecidinho de algodão também. Pronto, faço essa dobra, esticando o tecido. E a parte da tampinha já está quase pronta. Então, os 4 lados estão certinhos, tudo ok. Aí nós vamos colar com a cola quente também, essa lateral por dentro, para não aparecer cola na parte externa. Então, eu colo aqui, espero um pouquinho para a cola grudar bem. E esse processo aqui eu vou fazer nos 4 lados da caixinha. Colocar esse pouquinho de cola, se você quiser também ir colando e passando um pedacinho da fita para ela ficar reforçada e não abrir. Aí geralmente eu faço isso também, porque aí eu vou colando, passo um pedacinho de fita e já, para não perder tempo, já vou colando os outros lados. E eu já coloquei um pedacinho de fita para ser meu acabamento, que o meu acabamento eu vou fazer com a fita de cetim verde, mas aí também você vê a cor da sua escolha. Feito isso, a tampa da nossa caixinha já está praticamente pronta. Aqui a gente já pode ver se ela encaixa direitinho. Encaixou, ficou certinho, tá vendo? Já vai dando o formato certo. E aqui para o centro, eu cortei a cor na mesma estampa do tecido da parte de dentro, eu cortei para colocar aqui na tampa da caixinha, para fazer o acabamento. Aí aqui a gente vai usar a cola branca também para fazer esse acabamento. Essa parte aqui pode colocar bastante cola, acho que eu coloquei até muita. Tirar um pouco desse excesso de cola para não manchar o tecido. Se você for usar um tecido mais fino, aí você coloca menos cola, porque o feltro, como ele é grossinho, então esse monte que eu coloquei não vai ter problema, mas se fosse um tecido fininho, já ia manchar o tecido. Então, observar isso também quando for fazer o acabamento. E aqui eu vou colocar o feltro, para ter aqui o meu acabamento. Estico bem. E a minha caixinha já está pronta. Pronto. Estiquei bem e a minha caixinha já ficou pronta. Eu fiz também um lacinho com a mesma fita
que eu usei para colar, para fazer o acabamento aqui na lateral, eu fiz um lacinho. Mas se você quiser usar aquelas fitas que nessa época vende bastante, né? Agora para Natal, com bastante brilho, aquele outro tipo de fita, você usa também. Isso aí é da sua escolha. Eu vejo aqui um cantinho legal para colocar o lacinho. E a minha caixinha já está pronta. Aqui. A caixinha já está toda pronta, montada. Agora a gente vai para o passo a passo de como fazer os bonequinhos, como fazer a Sagrada Família. Deixa a caixinha aqui um pouco guardadinha e vamos para a Sagrada Família. Eu já deixei pronto os bonequinhos, deixei aqui José, Maria e os 3 Reis Magos, que também é todo feito de papelão. Os 3 Reis Magos e o menininho Jesus. Eu já deixei eles aqui prontos. Para as cores também, são cores que você vai optando por... Eu escolhi cores mais claras, né? Os tons mais pastéis. Então isso aí é muito relativo seu. E o menininho Jesus também. Isso aqui você vai escolher do seu gosto. Então eu vou deixar eles aqui quietinhos e vou mostrar o passo a passo de como fazer esses bonequinhos. Aqui tem o molde dos Reis Magos, José e Maria e o menino Jesus, que é super fácil, super prático de fazer. Então a gente vai começar com o molde de José e Maria, que é o mesmo molde. Eu usei essa medida de 15 centímetros, 15 por 3. E para fazer as marcações, 2 centímetros, 6 centímetros, 2 e 5. Então, 2, 6, 2 e 5. Fiz aqui um triângulo. Agora eu vou usar a tesoura. O bom desse papel aqui, que é o papel de caixa de sapato, que aí você usando a tesoura, que é ótimo, facilita bastante, não precisa estar usando sempre o estilete. Eu fiz outros bonequinhos também com o papelão, dá super certo, mas com a caixa de sapato eu achei melhor. Então aqui eu faço esse cortezinho, que aqui vai ser o formato da cabeça. E com o estilete, eu faço um corte superficial nessa parte aqui. Na medida do que tem os 2 centímetros, que vai ser a parte do centro, que vai ser essa partezinha que vai apoiar o bonequinho na caixinha. Então, fiz essa marcação aqui, aí só dobrar pra cá, que eu já tenho o meu bonequinho pronto, quase pronto. Passo um pouquinho de cola aqui na ponta. E eu prendo aqui. Dá pra fazer com a cola de silicone também, como eu falei. Mas se você tiver mais tempo, né, pra ser mais prático, mais rápido, eu achei melhor fazer acho melhor trabalhar com a cola quente. Esse é o molde de José e Maria. Aí agora eu vou mostrar o molde dos 3 Reis Magos, que é a medida de 10 centímetros por 3 centímetros. E aqui, onde eu vou fazer os destaques, eu marquei 2 centímetros, que é a parte da cabeça, 3 centímetros a parte do corpo, mais 2 centímetros a parte do meio, que é essa parte aqui, e 3 centímetros, que é a parte do corpinho, a parte de trás. 2, 3, 2, 3. Pronto. Agora, a parte da cabeça, eu usei
Para a cabecinha do menino Jesus, eu usei o molde de uma moeda de 5 centavos. Para a cabecinha de José e Maria, eu usei o molde de uma moeda de R$1. Então, 5 centavos para o menino Jesus e R$1 para José e Maria e os 3 reis magos. Tem os bonequinhos aqui que eu deixei eles separados também, que se você não quiser cobrir a cabecinha dele, você pode fazer só com o papelão, que é uma opção também. Esses daqui eu fiz coloquei o rostinho. É que esse papelão aqui é de uma caixa de sapato que a parte interna era branca, né? A parte é marronzinha, que aí branco também ia funcionar. Aí eu fiz só o rostinho, só com papelão mesmo, e ficou bem legal também. A proposta fica interessante também. Esses outros eu cobri com algodão cru para ficar mais delicadinho, mas se você optar fazer ele bem rústico mesmo, para aparecer bastante o papelão, então dá para fazer também. E para fazer a cabecinha, para ela ficar cobertinha dessa forma, eu usei o algodão cru, recortando um pouquinho a mais o tecido, sobrando um pouquinho de tecido, porque aqui eu vou fazer aquele fuxiquinho, que é para fechar a cabecinha do bonequinho. Aí eu faço um fuxiquinho, simples mesmo, sem dobra, não precisa colocar dobra. E também essa parte vai ficar na parte de trás, não tem problema. Eu fiz o fuxiquinho aqui. E atentar sempre a quando for colocar o papelão no tecido, colocar a parte que fica a parte mais forte do papelão, a parte que fica para trás, senão aparece no tecido. Nesse caso aqui apareceu até um pouquinho o risco que eu já tinha reutilizado, que eu tinha utilizado o papelão, apareceu o risquinho. Mas aí como isso aqui é só um modelinho que eu tô fazendo, aí não tem problema, os outros não tem. Você faz só fecha aqui esse fuxiquinho, não precisa fazer um acabamento, porque ele vai ficar escondido. E aqui a gente vai ter a cabecinha dos nossos bonequinhos, que aí é só colar aqui nessa parte. Já fica formado o bonequinho. E a cabecinha do Rei Mago também é da mesma forma. Não tem mistério. Pronto. Aí agora a gente vai fazer a roupinha dele, vai colocar a roupinha do bonequinho. O tecido que eu usei, o tamanho do tecido é 13 por 13, da roupinha de José e de Maria, 13 por 13. Aqui eu faço essa dobrinha, coloco ele aqui apoiado, o bonequinho apoiado, passo um pouquinho de cola aqui na cabeça, só para eu ter uma segurança. Aí aqui eu vou dobrar. Dobra uma vez e dá outra dobra, que é para fazer o formatinho da cabeça. Aí aqui por dentro eu passo um pinguinho de cola para segurar o tecido. Do mesmo jeito faz do outro lado. Dobra uma e dobra duas. Aqui passo um pinguinho de cola também. E aqui eu já vou ter Maria pronta. Com aquele piloto,
Tem gente que prefere fazer sem rostinho, sem o olhinho, né? Eu vou fazer, os meus eu optei por fazer com o olhinho, mas aí você que vê aí, se você quer com olhinho ou sem olhinho. Então aqui eu só faço aqui o formatinho do olho, da boquinha e Maria está pronta. Mesmo molde, mesmo tamanho de tecido, tanto para Maria quanto para José. Os Reis Magos já é diferente o molde do tecido. O tecido que eu vou usar para ele é o mesmo tecido que eu vou usar para o Menino Jesus. Para o corpinho do Menino Jesus e dos Reis Magos é diferente a medida do tecido. Então, eu vou colar aqui o rostinho dele. E o tecido que eu vou usar é um tamanho de 10 por 10. O de Maria e José 13 por 13. E dos Reis Magos e o Menino Jesus vai ser 10 por 10. Faço uma dobrinha aqui. Coloco a cabecinha apoiada. Pinguinho de cola. Dobra uma, dobra duas. Passa um pinguinho de cola aqui. Da mesma forma do outro lado. Dobra uma, dobra duas. Pronto. Tá pronto o Rei Mago também. E agora, nós vamos para o corpinho do Menino Jesus. Só, porque o que vai dar o formato vai ser essa dobra no tecido, 3 por 2. Colo a cabecinha dele aqui. Colei a cabecinha dele. E agora eu vou colocar a roupinha, que é da mesma forma. Faço uma dobrinha aqui no meio, apoio a cabecinha dele aqui, coloco um pinguinho de cola e faço, dobro uma, aqui dobro uma, dobro duas. Eu boto um pinguinho de cola aqui, dobro uma, dobro duas. E esse tecidinho que vai sobrar aqui, eu já vou fazer ele, colocar ele pra trás, porque já vai me dando o formato do corpinho do Menino Jesus. E aqui esse restante de tecido eu só passo aqui pra trás. Coloco um pinguinho de cola também. E o Menininho Jesus está pronto. Vou fazer o rostinho dele. Aqui. Pronto. O Menino Jesus está pronto. Para a manjedoura, eu usei um pedacinho de papelão também, aqui, e deixei ele à mostra, já para dar a ideia de rústico mesmo, para o papelão aparecer mais, né? O cajado de José, eu coloquei um pedacinho de palito de churrasco, e a medida dessa manjedoura é uma medida de 7 centímetros, 7 por 3. Aí eu faço o vinco com estilete em 2 centímetros. Vou destacar 2 centímetros dessa medida. Estilete. Fazer o vinco superficial aqui também. Porque aí aqui eu só vou precisar fazer essa quebra no papelão. Que é para eu ter a manjedoura. Primeiro, a gente vai montar José e Maria, que eles ficam posicionados aqui no cantinho. Então, eu vou montar José e Maria, boto um pinguinho de cola aqui embaixo
e já posiciono o José. Essa parte da montagem, ela é mais delicada porque você tem que medir direitinho os bonequinhos para eles não ficarem de encontro, para não amassar o papelão, senão vai estragar. Então, colei José. Aí agora eu vou colar a manjedoura. A manjedoura eu vou colocar um pouquinho de cola nessa parte e nessa parte, que é onde vai ficar, que ela vai ficar posicionada aqui no meio da caixinha. Então, coloco aqui e coloco aqui. Aqui. E agora eu coloco o menininho Jesus. Deitadinho na manjedoura. Agora a gente vai posicionar os Reis Magos. Eu vou colocar um de um lado e os outros dois aqui do outro lado. Aí essa parte é delicada porque é a parte onde você vai ter que colocar de uma forma que não venha de encontro com o outro bonequinho daqui. Então, esse Rei Mago eu vou colocar ele bem aqui na ponta, que aí ele não fica de encontro com os outros bonequinhos. Eu já sei que ele fica aqui. Se você quiser até marcar, você marca para não se perder. Eu já sei que um Rei Mago fica aqui. Só confirmar. Isso. Ele fica aqui no meio. Agora eu vou colocar o outro Rei Mago. Também da mesma forma, eu vou medir antes até onde ele pode ir. Eu vou colocar ele um pouquinho mais abaixo, porque o último que vai ficar aqui, ele fica acima dele. Então, eu vou colocar ele aqui. Aí, eu já marco também. E agora, o último, ele vai ficar mais acima. Pra, quando vir, não ficar de encontro também com nenhum dos outros bonequinhos. Então, ele vai ficar aqui. Deixa eu ver. Isso mesmo. Está pronto o nosso presépio. Agora, vou só tirar essa fita daqui de trás. Colocar a tampa. Colocar a tampa também de uma forma que o lacinho fique onde ele vai ser aberto. Então, eu coloco sempre o lacinho posicionado na parte que ele vai abrir. Aqui. Tem sempre que lembrar disso. O lacinho fica sempre nessa parte que quando você abrir, você já vê o presépio todo. Aqui. E está pronto. Espero que gostem e muito obrigada.